Oi, Nandinha, tudo bom? Que bom te ver aqui. Obrigada pro pessoal que tá entrando, viu? Vai ser um prazer ter vocês aqui. Olha aí meu pai. Esperar o Marcelo entrar. Ele deve estar se conectando, deve estar entrando. Letícia Moraes, obrigada, Letícia, pela participação aqui. Andressa, Bruna, obrigada. Daniela. Obrigada, Daniele, também, psicóloga. Gabriela Reis Veloso, obrigada pela presença. Boa noite, Maria Cristina. Seja bem-vinda. Aline. Tô esperando o Marcelo entrar, se conectar, para convidar ele. Débora. Tudo bom, Débora? Que bom te ver aqui. Boa noite, Daniela. Aline. Que legal, a Aline tá dizendo que tá assistindo em família. Que bacana, Aline. Fico super feliz. Espero que a gente possa ajudar vocês. Nete, com quem eu trabalhei. Que bom te ver, Nete. Oi, Débora. Saudade de você também, Nete. Que bom que você está participando também. Tudo vai ficar bem, ponto Brasil. É a Gabriela. Que bom te ver aqui, Gabriela. Marcelo entrou. Deixa eu chamar o Marcelo. Marcelo tá entrando. Opa, deixa eu. Agora sim. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Olha só, a Neia, com quem eu trabalhei. Que legal, Neia. Renato, obrigada por ter entrado. Boa O pessoal noite. tá entrando ainda, né? Pessoal, Boa noite, obrigado pelo convite aí pra gente poder conversar um pouquinho, né, Fernando? imagina, eu que agradeço por você ter aceitado. Poxa, é um prazer enorme conversar com você. Então, Marcelo, antes de começar, eu queria aproveitar, enquanto o pessoal ainda está entrando também, para divulgar rapidinho um projeto muito legal que está acontecendo aqui em Florianópolis, que se chama Projeto Tudo Vai Ficar Bem, ponto Brasil. Esse projeto é organizado por algumas psicólogas aqui de Florianópolis, entre elas a Gabriela Ultramari, e é um projeto no qual psicólogas se voluntariam para atender gratuitamente, né, pacientes acometidos pelo coronavírus, pessoas com suspeita do coronavírus, familiares de Uhum. pessoas com coronavírus e também o pessoal da área da saúde que está aí na linha de frente. Então, quem quiser saber mais sobre esse projeto, é só acessar as páginas do Facebook e do Instagram. Projeto Tudo Vai Ficar Bem, ponto Brasil, tá? É um projeto muito bacana. E queria aproveitar também para divulgar aqui o trabalho da Gabriela Ultramari, que é uma psicóloga da linha cognitiva comportamental e é uma grande psicóloga que trabalha atendendo adolescentes e adultos. E, coincidentemente, hoje a gente vai falar sobre TDAH, né? E a linha da psicologia que trata o TDAH é a cognitiva comportamental. Então, fica aí a dica, porque ela faz um trabalho muito bom, tá? Hum, Então vamos lá, Marcelo. Eu Vamos lá. vou começar aqui me apresentando e aí depois eu passo a palavra para você se apresentar e a gente começa, tá? Tá, beleza. Então, gente, eu sou a Fernanda Fragelli, psicóloga, especialista em educação.
Trabalho aqui em Florianópolis como psicóloga escolar no Colégio Arte Vida e trabalho também com a capacitação emocional de professores, tá? Além disso, eu faço um trabalho no consultório com orientação de pais. Então, se alguém tiver interesse em saber mais sobre esse trabalho, ou quiser entrar em contato comigo, pode acessar as minhas páginas do Instagram e do Facebook, que estão com o nome de Psicóloga Fernanda Fragelli, tá? Agora eu vou passar a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho, tá, Marcelo? Tá ótimo. Então, de novo, né, é um prazer estar aqui, a gente poder conversar um pouco, bater um papo aí com o pessoal que está entrando. Nós estávamos conversando, né, quando tu me convidaste, né, Fernanda, sobre como poder falar do TDAH. Eu vou falar um pouquinho de mim, mas é só para poder fazer o gancho. E o quanto eu sei que, né, tem colegas que estão aí assistindo e que, de repente, já sabem muito também sobre o TDAH. Então, a ideia também é um bate-papo, mas muitos pais ou pacientes, né, com TDAH que estão assistindo, então a ideia é de levar uma linguagem também bem simples para a gente poder Aí. conversar. Então, meu nome é Marcelo Calcanho Reinert, eu sou psiquiatra, sou especialista em psiquiatria da infância e adolescência, apesar de que atendo todas as idades, né, no consultório. E tenho mestrado em psiquiatria, eu tive o prazer de poder fazer o mestrado lá em Porto Alegre com o professor Luiz Augusto Rode, que ele foi, nos últimos 8 anos, presidente da Federação Mundial de TDAH, e que ele me convidou para abrir o Prodar, que ele já tem em Porto Alegre há 20 anos, e aí eu pude abrir aqui em Florianópolis também. Então eu vou aproveitar também e fazer uma propaganda do bem aí, como tu fizeste também, que esse programa ele é gratuito, é para a comunidade, né? A ideia é essa, de diagnóstico e início de tratamento para o TDAH. E eu sou o coordenador aqui desse programa, nós temos uns 3 anos, mais ou menos, e eu atendo na parte de psiquiatria infantil. Nós temos o Daniel Gomes, que atende adultos, nós temos a Márcia Fiates, que é a pedagoga, a Michelle Mai, que faz a parte de avaliação neuropsicológica, nós temos agora o estagiário também da medicina, Carolina Bopré. Então nós temos uma equipe, né? Não posso esquecer da Rita, que é a nossa secretária lá, que é o nosso faz tudo, mas é um trabalho muito legal que nós estamos podendo fazer, pacientes que vêm do posto de saúde e que são atendidos pela equipe diretamente, né? Até a ideia não é que quem atenda seja estagiário ou aluno mesmo da psiquiatria. Então, são os profissionais já formados mesmo. E depois de feita a avaliação, início do tratamento, volta para o posto de saúde. Uhum. Então, é nos moldes de Porto Alegre, né? Como eu disse, já tem há 20 anos. E que a gente tem o contato direto com o know-how desse tempo todo deles lá Olha que no bacana. PRODAR, Então, que é o Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o PRODAR, né? pô, sensacional. E me diz uma coisa, então, para as pessoas terem acesso a esse programa, elas precisam procurar o posto de saúde e serem Isso, o encaminhadas posto pelo de posto de saúde. saúde. Aí o posto de saúde precisa avaliar se tem a chance de ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o TDAH, que eu vou falar aqui. E com essa suspeita vão encaminhar lá para o HU, que tem esse ambulatório. Se o posto não souber, ou se o colega aí que vai encaminhar, né, ou o paciente que está ouvindo não sabe como faz, tentar entrar, pode entrar na minha página do Facebook, que é o meu nome todo, né, Marcelo Calcanho Reinert, ou pelo Instagram mesmo, tentar encontrar na internet nosso nome, não sei se a gente vai poder disponibilizar de alguma forma, mas para poder, porque às vezes alguns postos não sabem ainda como encaminhar, mas a princípio é o PRODAR lá do HU, Tá, tá? bem bacana. Que legal, Marcelo. Parabéns pelo trabalho. E então, para dar início aí à nossa live, eu queria falar para as pessoas qual é a nossa proposta, né? A nossa proposta é poder falar para vocês um pouco sobre o TDAH, explicar o que é o TDAH, quais são os sintomas, qual é a origem desse transtorno, e tudo está relacionado a isso. E além disso, a gente quer aproveitar para discutir sobre algumas confusões que estão presentes, né, nesse tema que permeiam o diagnóstico de TDAH e o comportamento infantil. E são confusões que a gente encontra muito no dia a dia. E a gente vai apontando para essas confusões ao longo da nossa conversa,
né? À medida que o Certo. Marcelo for explicando o que é o TDAH, a gente vai apontando para essas confusões. E vai tentando também responder as perguntas de vocês, tá? Então, Marcelo, eu queria começar te perguntando, pedindo para você explicar o que é o TDAH. Né? Tem gente que ouve Uhum, essa sigla e não sabe o que significa. uhum, E quais são os seus sintomas? Quais são os uhum. sintomas mais comuns do TDAH? Pode, a Tá. palavra está com Então, você. tá, beleza. Então, eu acho que a primeira questão em relação a isso é poder esclarecer que ter alguns sintomas de desatenção, de hiperatividade, eu sou mais inquieto, às vezes eu sou desatento, isso todo mundo tem. Assim como várias outras questões, né, de vida. Uma pessoa pode ser mais organizada do que outra, então todo mundo tem um sintoma ou outro. A questão aqui é quando a gente chama de um diagnóstico dimensional, é tipo pressão alta, né? Então, pressão sanguínea todo mundo tem. Agora, se está alta demais, pode ser uma doença, né? Então, a gente vê na clínica isso, ou a própria diabetes, né? Então, assim, é quando a taxa passou de um nível que é suportável e aí começou a trazer algum tipo de prejuízo. Então, essa é uma questão importante. Então, assim, quando a gente fala na psiquiatria de sintomas, não é porque é, eu vou ter um sintoma ou outro. É a mesma coisa assim, tristeza e eu estar deprimido. Né? Então eu posso estar triste, eventualmente, não quer dizer que eu tenha a doença depressão. Então, o transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, o que eu preciso ter? Eu tenho muitos critérios bem estabelecidos. Né? Não é chegar no médico e dizer, eu sou desatento, esse mês está difícil, não estou conseguindo prestar atenção, TDAH. Quem faz isso, aí está sendo leviano até, ou sei lá, né? Mas eu preciso então ser muito criterioso, eu tenho que examinar todos os sintomas que, em geral, vão ser ligados, claro, a déficit na atenção. Então, dificuldade de atenção, organização, memória, postergar coisas que são mais chatas, dificuldade para prestar atenção no que as pessoas falam, se desligar fácil, ou eu vou ser muito hiperativo, não consigo parar muito com os pés ou com as mãos, eu estou sempre me mexendo na cadeira, e mesmo adultos em reuniões tem que se levantar da cadeira, dar uma voltinha, parece que não consegue ficar quieto, às vezes até quando é momento de relaxamento numa praia e tal, a pessoa parece que não para quieta, ou é mais impulsiva, né, aquela pessoa primeira situação que alguém vai conversar com ela, ela já tira uma conclusão antecipada, ou então o adulto no trânsito fica recortando, né, não consegue esperar a vez, briga, pode ser impulsivo até mesmo um pouco agressivamente, mas não é essa, é um critério especificamente. Então, eu tenho esses sintomas, eles estão trazendo um prejuízo, são frequentes e me trazem prejuízo, pode ser TDAH. Eu ainda digo pode ser, que podem ser outras questões, né, que de repente a gente vai até conversar um pouco mais. Aí eu tenho que ver assim, está trazendo prejuízo em dois ambientes, por exemplo, na criança, é em casa e na escola, o adulto, é no ambiente de trabalho também, na parte social, pode ser TDAH. O quanto esse prejuízo está atrapalhando a vida, né? E aí, então, obviamente, assim, além desses sintomas, tem que ter prejuízo. Hoje em dia, a idade de início de sintomas, ela praticamente pode-se dizer que caiu por terra, porque muitos estudos têm mostrado que adultos podem ter TDAH sem ter uma história prévia na infância e que não se deva a outros problemas, né? Porque se eu tenho, por exemplo, um transtorno de humor bipolar, o quanto eu posso ter os sintomas e não devido a um TDAH, mas eu posso ter pelo entre aspas, né? Pelo meu transtorno de humor. Então, a gente diz que é um transtorno que tem causas neurológicas, já se sabe disso, né? Tem um estudo que foi até em 2017, até foi um marco para nós, que foi um estudo que saiu no Lancet, que é uma das revistas de médicas mais importantes do mundo, e que mostrou áreas, né, cerebrais com alteração, principalmente a área de recompensa, a área das emoções, da motivação, menores do que pessoas sem TDAH. Então, assim, mostrando que realmente tem uma alteração neurológica mesmo, e com essa repercussão na clínica psiquiátrica dos sintomas. Né? Então, isso seria o TDAH, vamos dizer assim, né? E por isso que, quer dizer, a pessoa que tem TDAH, ela tem menos capacidade de se gratificar com as coisas, de se sentir recompensada.
É como se a recompensa daqui a pouco não valesse mais, Vale não mais. valesse tanto, né? E aí a pessoa então acaba, ou ela tem uma recompensa sempre muito grande, tudo é muito prazeroso. Aí vem, por exemplo, os eletrônicos, né? Por que os eletrônicos eles conseguem manter a atenção num nível super alto? Porque a descarga de dopamina na região do córtex pré-frontal, bem na frente aqui do cérebro, então, ela é muito alta em Uhum. quem usa eletrônicos. Né? Já tem um estudo lá de 98 mostrando isso, que a Ah, descarga é parecida com a Ritalina, que é um olha, dos medicações que mais se usa. Então, interessante. aí a gente brinca, não dá para competir, né? Um nível altíssimo de descarga para quando a gente vai, deixa eu ver minha mão se aparece aqui, quando a gente vai fazer um dever, por exemplo, uma atividade chata, é um nível muito baixo. E esse é o Exatamente. problema. Exatamente. O, o, Esses jogos são muito estimulantes, né? E sim. aí, na hora de fazer uma atividade que é monótona, repetitiva, a criança que tem TDAH, ela tem muita dificuldade. E a outra que não tem, consegue fazer. É que normalmente nós já teríamos uma descarga de dopamina bem menor, Uhum, né? Para essas atividades chatas e pouco prazerosas. Para quem tem TDAH tem uma descarga menor ainda para essas atividades. uhum. Então é aí que entra, né, em geral, o tratamento, como aumentar essa descarga nas atividades chatas, né? Então, só pontuar uma confusão, né, que é muito presente no TDAH, né, e no entendimento do diagnóstico, né, porque tem muitos pais que falam, mas o meu filho fica horas brincando de tal coisa, fica horas jogando videogame, né, mas na hora de estudar não quer estudar. Então acham que isso é preguiça, né? Sim, sim. Não tem uma dificuldade de entender isso, É, né? porque essa é a questão que a gente coloca, né? Imagina assim, aquilo que é chato e é mais chato ainda, muito mais chato. Eu até costumo brincar, né? Quando a pessoa não fala alemão, por exemplo. Vai numa aula de alemão, ficar 4 horas naquela aula sem entender nada, vai ficar chato. Todo mundo vai ficar desatento. Eu falo para os pais, né? Se imaginem nessa aula aí, só aqueles pais que não falam alemão, né? Quem souber falar, de repente não vai dar certo. O quanto essas pessoas vão ficar entediadas, daqui a pouco vão ficar olhando para o lado, vão ficar conversando. Agora imaginem o filho de vocês numa aula normal, mas só que para ele parece que é alemão, é grego. Ah, quase isso. Claro, Uhum, tô criando um nível aqui um uhum. pouco exagerado, talvez, mas assim, realmente é um esforço muito grande. As crianças comentam, os adolescentes, os adultos também. Marcelo, eu tenho que fazer um esforço sobrenatural para conseguir ficar atento. Eu Uhum. não consigo, eu tenho que dar uma volta, eu tenho que sair, sabe? É demais para mim. Então, acho que essa questão, o quanto assim, é mais forte do que eu, as palavras, as frases que as pessoas usam, né? Não é Uhum. porque eu não quero. Claro, gente, assim, aí nós vamos ter que ver o quanto pode ser um transtorno de ansiedade, o quanto pode ser uma família desestruturada, o quanto pode ser porque tem dislexia, sei lá, tem várias, o distúrbio de sono, porque tem o diagnóstico diferencial, que é Uhum. tipo assim, não é TDAH, é transtorno de uso de videogame. Tá aí uma pessoa que está até perguntando aí, né? Tá. Fica só no videogame e tal. Deixa eu ver se já dá para até Ah, é, a Nex, entrar. É que eu não estou vendo tão bem a aqui. Nex trabalhou comigo. Você consegue ler? Consegui agora. Mas então, assim, pode ser um transtorno de uso inadequado de internet, videogame, pode ser transtorno bipolar. Então, não é TDAH, é outra coisa e que os sintomas são parecidos, porque tem isso, né? Na Sim. própria clínica médica também tem isso. Ah, eu tô com um resfriado, tô com uma gripe, tô com um corona, quer dizer, a gente tem essa análise que precisa se fazer mais aprofundada. Com certeza. Então, muitas vezes pode acontecer. Com certeza. E aí eu queria aproveitar também para pontuar também algo que eu vejo que é cada vez mais comum no universo escolar, que é hoje em dia é muito comum você encontrar crianças que apresentam sintomas muito semelhantes aos sintomas que aquelas que têm TDAH apresentam, né? Que é um excesso de desatenção, um excesso de agitação, um excesso de impulsividade. E são crianças que começam a apresentar uma dificuldade na aprendizagem, na socialização. E aí, quando você vai avaliar de perto, você percebe que elas vêm de ambientes familiares, onde o estilo de educação é mais permissivo, né? Elas não têm muitas regras, elas têm as suas vontades muito atendidas.
Então, elas não são estimuladas a desenvolver algumas habilidades socioemocionais que são fundamentais, né, para o desenvolvimento da Sim. aprendizagem, da socialização, que é o controle emocional, né, a capacidade Uhum, de empatia, né, que é você uhum, entender que o outro também tem necessidades que precisam ser uhum. respeitadas, né, a capacidade de se organizar para dar conta das atividades do dia a dia, porque muitas vezes esses pais eles se antecipam para fazer as coisas para as crianças. Então, esse déficit nesse desenvolvimento de habilidades socioemocionais pode gerar sintomas muito semelhantes ao TDAH, né? Isso gera É, muita confusão também. e é isso que a gente tem que estar atento, porque senão, eu brinco assim, se o psiquiatra, né, ele compra muito rápido os sintomas, né, ele aceita muito rápido os sintomas, eu também vou pular na conclusão, né, e aí vou achar, não, é certo que é TDAH. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento. Tem uma outra pergunta aqui que de alguma forma vai ser interessante. Eu voltei aqui, que foi assim, ó, o uso excessivo de TV, vídeo, celular, tablet pode causar ou agravar causar, como se sabe que então assim tem essas alterações neurológicas, a gente sabe que a herdabilidade do TDAH ela é muito alta, 74%, então tem a ver muito com genética, né, alteração neurológica, causar. Hoje a gente não pode responder se em parte pelo menos, porque se é 74% se explica pela herdabilidade, tem alguns aí 20 e poucos por cento, né, que não se sabe explicar bem ainda. Mas causar não se pode dizer hoje. Agora, agravar, com certeza, que de alguma maneira é o que está dizendo, porque aí vem ou o diagnóstico diferencial, em que eu vou ter um problema ou outro, ou eu posso ter a comorbidade, eu posso ter dois ou três, quatro problemas, né? Eu posso ter DH e uso inadequado de internet e videogame. E aí aquela criança, vamos pensar eu vou criar aqui uma situação, né? A criança que ela vai dormir tarde porque já não consegue largar o celular cedo. Então ela já vai com o cérebro não desligou. Aí ela vai dormir tarde. Aí ela já pode estar ansiosa porque ela vê todos os amigos lá fazendo coisas legais no seu Instagram ou no seu Facebook, sei lá, e ela acha que a vida dela é ruim. Então, de repente, ela já está ansiosa por aquelas situações, está confinada, né? Agora nessa situação atual, tô ansiosa. Aí fica só vendo aquilo ali no celular. Não dorme bem. No outro dia, de repente, não sai para ver os amigos, aí vou emendar ali naquele exemplo, fica só em casa. De repente não tem uma relação que a gente chama que é total, que é de troca, né, mais próxima com amigos. Então, assim, o celular está me atrapalhando. Então, às vezes eu já não sei muito identificar o que a pessoa está sentindo. Já tem alguma dificuldade. Aí, ainda por cima, eu estou direto no celular, não estou com os meus amigos. Em casa, de repente, meu pai e minha mãe também estão direto no celular. Claro que o TDAH vai ser agravado, né? Exatamente. Mas só por não dormir bem já agrava, né? Exatamente. E, E tem e uma... se eu, Diga, desculpa, Marcelo, fala. a última. E se eu estudo com o celular do lado, então aí acabou, né? Ah, não, aí não dá, né? Aí complica, né? É porque eu tô achando interessante, porque entra dentro do seu comentário também, né? A pergunta da Nete aqui, que ela tá dizendo. Na verdade, é um Ah, comentário. Ela tá dizendo, é. meu filho não gosta de sair de casa. Ela tem um filho adolescente, que deve estar no início Sim. do ensino médio, deve estar no primeiro ano do ensino médio. Meu filho Uhum. não gosta de sair de casa, fica no videogame, mas está fazendo as tarefas e os trabalhos da escola. Mas mesmo fora da quarentena, prefere ficar em casa. Aí eu vou fazer um comentário e depois você fica à vontade também, tá, Marcelo? A gente tem que ver também, Net, que o videogame ele é uma zona de conforto muito grande, né? Porque quando o adolescente, a criança está no videogame, ele não precisa lidar com as frustrações que ele precisa lidar nas interações sociais, né? Porque quando a gente interage socialmente com os outros, a gente precisa se adaptar aos outros, ao ritmo dos outros, né? Saber se posicionar, saber se comunicar de uma maneira assertiva, saber colocar limites. Talvez isso possa ser um sinal de que ele esteja com algumas dificuldades sociais, né? Uhum. Então, Uhum. acho que vale a pena dar uma investigada nisso, né? Não, concordo. Eu acho que essa geração, né,
do celular, a brincadeira é que o celular é um apêndice, né? Uhum. Tá grudado. E se a gente, adultos, não, mesmo quem não tem TDAH, se a gente não se controla, o celular tá grudado também, de alguma maneira. Uhum. Então, se aprendeu a se relacionar, a fazer tudo através do celular. E ele facilita. Então, assim, a minha performance também é mais fácil, é melhor, muitas vezes, no joguinho. Aí depende do que eu estou fazendo também, né? Vamos pensar o adolescente menino que é mais no jogo online. Então, a minha performance, ela tá muito melhor, a minha descarga de dopamina é melhor, e eu me saio bem. E socializar, sair de casa, dar um trabalho, ter que ir lá falar com fulano, marcar, chegar no horário, sabe? Pegar ônibus, sei lá, ou ir de carro, mas pegar um Uber. E às vezes aqui em casa eu converso com todo mundo, eu jogo com 1000 ao mesmo tempo. Uhum. E o jogo é super prazeroso. Uhum. Só que ao mesmo tempo isso gera ansiedade, isso pode gerar irritabilidade. Mas claro, é uma tendência da gurizada, né, ficar nos eletrônicos e alguns até dizem assim, mas eu me comunico, eu estou bem, eu me sinto relativamente bem. É que acontece, aí os estudos têm mostrado, né, e aí eu tento dizer para eles também, os estudos têm mostrado que isso não é tão interessante. Mais de 2 horas em jogos online ou redes sociais para adolescentes, por exemplo, crianças e adolescentes, começa a ter risco de depressão, inclusive. Né? Então, quer dizer, eu até brinco, né? Não fui eu que inventei, né? Eu sei que o jogo é prazeroso, cara. Não quero que tu não jogue necessariamente, mas a gente precisa controlar. Porque Claro. aí também a pessoa, o adolescente, ou a criança, o adulto também, né? Ele acaba não fazendo exercício físico, ele não faz outras atividades relaxantes, Uhum. aí ele não pinta, não dança, não fala com os amigos, não vai na casa do fulano, sabe? Acaba afetando o desenvolvimento integral, né, da É, criança, do é. adolescente, né, porque afeta o desenvolvimento emocional, a pessoa tem uma gratificação imediata ali, né, no Uhum, videogame, não precisa tolerar frustrações, né, uhum. não precisa se preocupar em atender também as necessidades do outro, né, É. né, é um prazer imediato ali, né, e E até porque ele já tem problema vê, até o exame aquele ou melhor, até o estudo aquele de alterações neurológicas mostrou a dificuldade seria, né, na área da regulação das emoções. Então, na prática, tu está comentando sobre isso, o quanto já é difícil. E aí a gente tem que estimular. Aí vem também uma parte da terapia, porque mesmo o tratamento medicamentoso, ele às vezes não consegue resolver isso. Se a gente vai pensar, né? É um todo. Se não tiver a terapia, não vai funcionar. Ou em exatamente. parte. A terapia, Marcelo, ela vem para ajudar a pessoa a entender o seu funcionamento, a modificar algumas crenças habituais que são geradas pelo Isso, TDAH. trabalhar a autorregulação, como vai se motivar, usar a agenda. Claro, estou pensando muito na cognitivo-comportamental, que é a única que tem comprovação. Não quer dizer que outras terapias não se possam ser feitas, mas aí eu tenho que ter uma resposta muito boa à medicação, se a pessoa optou, né, pela medicação, que é a que tem maior resposta, né? Por isso que a gente sempre coloca como primeira escolha. Mas a psicoterapia, ela é a complementação, mas assim, eu digo até em alguns casos meio a meio, né? Uhum. Ela é tão importante quanto a medicação, apesar de a medicação às vezes ser necessária para o primeiro passo, vamos Uhum. dizer assim, né? A primeira melhora, até para a terapia funcionar às vezes, né? Ela ajuda a amenizar os sintomas do TDAH, né? Ela ajuda a Sim, reduzir. sim, é. Pode ser assim impressionante vamos dizer assim, a eficácia dela, né, da medicação. Estou considerando principalmente os estimulantes, né? Uhum. Então a eficácia pode ser assim 80%, 90% de melhora da pessoa diz assim, Marcelo, parece que eu coloquei um óculos, né, no meu rosto e a minha vida mudou. Nem todo mundo. Tem até algumas perguntas aqui, eu só vou emendar aqui, falando assim, será que o transtorno de espectro autista, né, o autismo tem ligação com TDAH? O que eu posso fazer? Aqui tem a Aline me pedindo assim, está apresentando alguns sintomas de TDAH, quando eu sei que é o momento de pedir uma reavaliação, ele está com 5 anos. Então, assim, é que quem tem espectro autista pode ser hiperativo, pode ser desatento,
pelo espectro autista, mas eu posso ter também TDAH, né? Então, o especialista ele vai poder, junto com a família, e vamos dizer assim, eu até coloco na minha posição de psiquiatra. Muitas vezes a família me traz uma criança para avaliar e eu digo assim, olha, eu tenho tais sintomas, mas eu vou precisar de um acompanhamento, seja comigo, seja com uma psicóloga, né, para a gente ter certeza daqueles sintomas. Porque muitas vezes o que a gente não consegue é fazer um diagnóstico naquele momento. A gente não tem exame que vá nos dizer. Né? Ah, mas Marcelo, tu dissesse lá que tem esse estudo que fez uma análise de ressonância magnética e descobriram, mas não vai aparecer no teu filho, vai aparecer assim, a gente pega um monte de exame, né? Vou fazer com a mão aqui na câmera, pega um monte de exame, foram, sei lá, não sei quantos estudos, 20 estudos, aí eles compilaram todos, aí é que apareceu, entende? Agora, tem um estudo, por exemplo, mostrando que quem tem autismo grave, em geral, os sintomas de TDAH são graves também, se tiver a comorbidade, né? É porque enfim, dois transtornos onde os sintomas são um excesso de impulsividade, né? Um descontrole. O que me chama atenção no autismo é que a criança, ela se desregula muito rapidamente, né? Se ela tem uma frustração, a desregulação dela é imediata e muito rápida e muito alta. Sim, Muito alta. sim, Né? sim. Então, Sim. Eu tava lendo aqui também, ó, que já entrando nas medicações para tratar, algumas pessoas perguntando o que a gente acha e tal, da medicação e da terapia. É que assim, de novo, gente, como o estimulante ele tem essa resposta muito realmente de eficácia, muito alta de eficácia, e a medida de eficácia, a gente vê assim, o quanto é melhor do que o placebo. O placebo é aquela medicação que é inativa, né? Tipo uma farinha que eu vou dar para testar. Então, assim, ela é 80% de resposta, no mínimo, assim, sabe? O problema, muitas vezes, é que alguns não respondem, né? Infelizmente. E alguns têm... Mesmo tendo diagnóstico de TDAH, se você dá Mesmo tendo, eu estou considerando que fez o diagnóstico, é isso mesmo, eu tenho que tratar. Vamos dizer que eu não fiz errado, né? Entre aspas, assim, o médico não tratou, o paciente tinha transtorno bipolar, ele deu errado. Não, é TDAH. Estou considerando que o diagnóstico é esse. E a medicação indicada é o estimulante. Aí eu dei o estimulante e o paciente não respondeu. Aí, claro, tem que ver a questão de dose, o quanto eu tenho paciência para usar naquela dose, esperar que o organismo muitas vezes se acostume com o efeito colateral, né? Tem todas essas questões. Então tem um tempo adequado que o especialista tem que saber. Mas vamos dizer que eu tratei por um tempo adequado, com doses adequadas, não deu certo, eu vou tentar uma outra. Mas às vezes não dá certo porque a pessoa não tolera algum efeito colateral, um ou outro. Mas em geral... Então, quais são os efeitos colaterais que a medicação pode causar? Já vou dizer, mas é que em geral elas são muito bem toleradas, viu? Em geral, muito bem. A partir dos 6 anos, em geral, tranquilo. Dos 3 aos 6, a Ritalina, por exemplo, já é possível de se prescrever, mas tem mais efeito colateral e menos chance de dar certo. Então, se preconiza assim, antes disso não é interessante, a partir dos 6 anos é que é interessante, tá? Aí vem a de curtação, que dura 4 horas, 8, tem a de 12, 13 horas, aí tem que ver, né, que cada um, qual que vai se achar mais interessante. Agora, elas costumam tirar o sono, costumam dar dor de cabeça, tirar a fome, pode dar dor de estômago. Então, é aquela mesma história, ler a bula é complicado, a pessoa não vai dar o remédio, né? Os pais saírem felizes porque vão dar um remédio para o filho, isso não vai acontecer, espero até que nem saiam muito felizes, né? Meu consultório tem que confiar em mim mais do que saírem felizes, entende? Mas são medicações, em geral, muito tranquilas, talvez sejam das melhores da medicina. E a melhor questão é que a gente tem que considerar que é um distúrbio tratável, né? Tem alguns que não é que não são tratáveis, mas não vai levar
uma melhora, né? Se a gente pegar assim, esquizofrenia, muitas vezes não se trata, ou melhor, tu só ameniza sintomas, né? Mas às vezes a pessoa não consegue voltar a um estado normal, sabe? Então esse é um distúrbio tratável, né? Sim, sim. O que eu vejo assim muito nesse universo escolar é os pais com receio de buscar uma avaliação para o filho que tem suspeitas de TDAH, porque eles têm medo de medicar o filho, por terem medo, por terem preocupação com relação aos efeitos colaterais que a criança pode ter. E às vezes começam a medicar, a criança começa a ser medicada, mas eles param de dar medicação porque acham que a criança está ficando muito prostrada. Eu já vi pai falando, pai e mãe, não, meu filho estava ficando muito prostrado, então eu resolvi parar. Mas aí Sim. também, nesses momentos, né, é importante eles procurarem o especialista que está tratando a criança, né? Sim. A gente vê de tudo, assim, né? Eu costumo dizer, eu tenho que sempre me colocar no lugar do pai e da mãe, porque também sou pai e eu não quero que meu filho nem óculos use, quer dizer, né? Mas a gente sabe que acaba muitas vezes sendo necessário e eles vão ter que confiar que eu só vou prescrever se realmente for necessário. Só que, em geral, quando é que não é? Pô, quando é leve, tem poucos prejuízos. A gente pode esperar ou tentar só a terapia, né? Uhum, Mas na maioria dos casos, eu vou te dizer que a indicação é a medicação. uhum, Né? E, agora, mesmo que tenha essa primeira impressão, né, de que, puxa, vou ter que dar um remédio para meu filho, ainda tarja preta, né? uhum, Até, eu acho que é uma outra questão que é uma confusão muito grande, porque o tarja preta, eu brinco, o original uhum, é o tarja preta do receituário azul, que são os remédios diazepam, Rivotril, alprazolam, que são excelentes também. Mas eles, sim, a partir de um mês de uso, pode levar à dependência. aham, E esses aí que são do receituário amarelo, que são Ritalina, Concerta, Venvanse, que são os estimulantes para o TDAH, apesar de ser tarja preta, eu brinco que deveria ser uma tarja roxa ali, né, para ficar no meio entre a vermelha, que são os outros remédios que a gente acaba usando. Por quê? Porque ele, em geral, o que vai acontecer? A dependência é se usar errado o remédio. uhum, Tu entende? E aí eu vou te dizer, bom, eu posso usar até anti-inflamatório errado e ficar dependente do anti-inflamatório. uhum, uhum, Né? Então é muito mais de quem está usando do que outra coisa. Mas o que se sabe? Que vai assim, evitar um monte de prejuízo na vida. Desde problemas sociais, problemas acadêmicos, problemas de trabalho, desemprego, divórcio, sexualidade precoce, acidente, e tem estudo mostrando realmente diminuição de acidente de trânsito, né? Até porque tem estudos abuso de álcool e drogas, né? A abuso de álcool e participação. drogas. Tem pais que têm medo assim, mas ele vai usar, se usar Ritalina, ele vai usar álcool e drogas quando ele tiver. Não, ao contrário, protege. Né? O problema é claro, ele dá. Existe essa incoerência na nossa sociedade, né? Muitas pessoas têm um tarja preta, né? Mas preferem se automedicar com drogas, álcool, né? Que é muito pior. Então, aí eu sempre brinco, né? Tu coloca maconha no Google, parece que é a melhor coisa do mundo. Né? Aí tu põe Ritalina, todo mundo fala contra. Não dá para entender, né? É um remédio que ajuda tantas pessoas a não morrerem, não se matarem, e o outro que pode atrapalhar a memória e até levar à psicose. Então, que é a maconha, que fique bem claro que eu estou dizendo o que pode atrapalhar a Sim, memória e levar à psicose é a maconha, né? sim, pode fazer. Tem. A outra pergunta aqui de baixo, ó. Que teve um aluno que teve um aceleramento cardíaco. Assim, é raro de acontecer, né? Mas aí é que vem a avaliação cardiológica. Eu, particularmente, sempre peço uma avaliação cardiológica. É muito raro. Eu nunca tive um paciente que não pôde usar estimulante por problema cardiológico e Uhum, nem algum que teve que parar de usar por problema cardiológico. Tenho 20 anos fazendo isso, né? uhum. Mas daqui a pouco uma pessoa ou outra pode ter uma aceleração cardíaca e vou te dizer, às vezes pode não ser do remédio, pode ter sido uma baita coincidência, mas vamos dizer que tenha acontecido. De repente, ou não foi avaliado bem, ou eu já vi abusar, tomar uma dose maior, mas pode acontecer, gente, né? Infelizmente tem efeitos colaterais em E, todos os remédios, e né? quando isso acontece, Marcelo, aí o médico ele reduz a dose da medicação. Aí sim, aí tem que reduzir ou até retirar e recomeçar bem devagarinho, né?
Por isso que é importante sempre procurar o médico para informar essas coisas quando Ah, acontecem. sim, sim. Eu costumo, eu acho assim, eu brinco que eu estou sempre de sobreaviso, claro, né? Guardadas as proporções, mas eu atendo adultos, mas atendo muitas crianças. Mesmo os adultos, eles precisam ter essa segurança. Uhum. Eu brinco assim, poxa, a gente tem a quantidade de paciente, né, razoável, e não vejo os pacientes me atrapalharem, tu entende? Eu não considero, não estou falando isso, sabe, sendo hipócrita nem nada. Eu acho que a gente precisa ter essa confiança, né? Uhum. Os pacientes também, né, claro, se tiver, entre aspas, abusando, tipo assim, eu toda hora me aciona, né, querendo conversar, eu vou dizer assim, olha, gente, vamos conversar, né? Quem sabe a gente vai precisar marcar uma consulta para ver melhor, talvez tenham muitas dúvidas, Uhum. mas em geral é um WhatsApp, a gente já consegue resolver, tirar uma dúvida, sabe, passar uma informação, aí eu ligo para a pessoa, a gente pode conversar. Eu acho que a gente tem que estar um pouco disponível, ainda mais quando está começando uma medicação que muita gente tem medo. Eu vejo um monte de gente falando mal sem autoridade nenhuma para falar, né? Mesmo assim, tem pessoas que aparecem em rede grande de televisão. Aí tu vai ver, não tem um artigo publicado, nunca falou de TDAH e acha que sabe tudo sobre a Uhum. doença, né? Exatamente. Uma Então, outra questão que foi colocada aqui é desse momento especial da pandemia, né? Como está muito pior. Eu brinco assim que crianças que não tinham diagnóstico parece que tem agora, né? Mas pode não ser, nada a ver. E quem tinha o diagnóstico parece tão pior ainda, né? Porque é um período, né, Fernanda, em que as escolas estão começando aí a tentar uhum. fazer aulas online, né? Uhum. Online teaching que a gente chama, mas não sabem muito como fazer na maioria dos casos. As famílias não estão preparadas para serem professores em casa, né? Todo mundo trancado, é um saco. Então, assim, como está difícil para lidar com esse momento Nossa, nessas aulas em casa, né? eu tenho uma grande amiga minha aqui que está falando, a Fernanda. Estou enlouquecendo com a minha filha de 13 anos, que faz tratamento há 4 anos, nessa quarentena. Ela está mais agitada do que nunca. Quer dizer, a filha dela faz tratamento há 4 anos, tem 13 anos, e ela diz que está enlouquecendo ela nessa quarentena, porque está mais agitada do que nunca. Mas aí tem uma questão que eu sei que ela não colocou aqui, que ela não estava achando a medicação da filha dela para comprar. Então a filha dela Ah, está sem a também tem medicação, isso. né? Mas eu sei que ela deve ter conseguido e a filha provavelmente continua muito agitada também. Eu estou vendo aqui outras questões, até Ah, quem mas aí mandou ali. você me desculpa Ah, te fala. interromper. Uma pergunta que eu tenho. Como a filha dela é adolescente, Fernanda, só para te responder, né? A tua filha, a Alice está confinada em casa, né? Toda a rotina dela mudou. Ela não está indo para a escola, não está vendo as amigas. Talvez isso também esteja gerando mais agitação nela, né? Mais, enfim, mais ansiedade. E outra coisa, Marcelo, que eu queria te perguntar é o adolescente que tem TDAH, os sintomas do TDAH eles podem aumentar na adolescência por conta das mudanças hormonais pelas quais a pessoa passa. Então, os sintomas, se a gente pegar a tríade de sintomas, desatenção, hiperatividade e impulsividade, apesar de ter uma impulsividade maior na adolescência, a hiperatividade e a impulsividade elas tendem a diminuir na adolescência. As do TDAH, vamos botar assim, né? Uhum, Então, em geral, vai ter aquela que é do adolescente mesmo. uhum. Mas aqueles que não diminuem na adolescência, aí piora mais ainda, né? Porque aí se junta com a do adolescente. Eu vou até pegar ali algumas das questões que o pessoal estava colocando acima. Acho que foi importante aqui, né? Quem colocou ali desse menino que teve uma aceleração cardíaca, disse assim, depois ele fez o exame cardiológico e tinha um problema cardíaco, então talvez não tenha sido feito antes, né? Uhum. Uma outra pessoa, a Michele, botou que o filho usou Notropil e imipramina, deve ser,
não teve resultado, mas eles não são nem primeira, nem segunda, nem terceira, talvez quarta escolha no mundo, sabe? Então tem que começar com estimulante. Claro, depende do caso, tudo, mas em geral não dá certo porque não é a primeira escolha mesmo, tá? E para mim até saiu do mercado agora. Que mais aqui, gente? Eu queria colocar uma coisa também, Marcelo, que eu acho importante a gente falar, que as crianças que têm TDAH, muitas vezes, quando são diagnosticadas, né, se descobre que ou o pai ou a mãe também tem esse diagnóstico, né? E às vezes eles só descobrem nesse momento. Sim. Então, é muito importante que os pais também, né, se eles percebem, né, que tem alguns sintomas que podem se encaixar, né, que procurem uma avaliação, né, é, Sim. e que também tratem os sintomas para que eles possam ajudar os filhos, né? Porque os pais são um modelo de comportamento para os filhos, né? Então, os pais das crianças com TDAH vão precisar ter uma boa capacidade de regulação emocional, de empatia, né? De estabelecer relações positivas, e saudáveis com os outros, porque a criança com TDAH é muito impulsiva, às vezes ela, né, com essa dificuldade de controlar as emoções, acaba entrando em conflito com os outros. Então, os Uhum. pais precisam ser um modelo positivo de regulação emocional, de empatia, de capacidade de organização para dar conta das atividades do dia a dia, para poder ajudar essa criança, né? Senão, Uhum. pode ter um efeito contrário de só acentuar os sintomas, né? É, eu fui te ouvindo, tava prestando atenção, mas eu tava vendo também que tem outras perguntas, né, que foram entrando aqui. Alguém dizendo assim que realmente muitas vezes o paciente não segue orientações, os pais não, e aí eu vou emendar no que tu estava dizendo. E aí, os pais que têm a sua dificuldade e não estão tratando, né? Realmente eles podem às vezes não ajudar tanto os filhos. Uhum, Ainda mais agora, nesse momento aí na quarentena, por exemplo, claro, vou pegar muito mais os pais TDAH, né, com filhos TDAH, em que os pais eles precisam estar muito mais tranquilos para os filhos, para segurar essa barra, né, junto com os filhos. Aí se uhum, os pais já estão irritados, ansiosos, não ajudam o filho a se organizar um pouquinho, uhum, é, a coisa começa a se perder. uhum, Porque, por exemplo, uma das questões mais importantes nesse momento em particular é manter uma rotina. uhum, Não precisa ser a mesma rotina, até porque às vezes não dá, mas ter uma rotina. Então, uhum. a criança acorda, às vezes não tem nenhum ambiente decente, tranquilo para estudar, né? Aí não sabe onde é que está o caderno, qual é a matéria que tem que fazer, qual o dever que tem que fazer. Alguém vai ter que dar uma ajuda ali para a criança. Né? Ou tu vai contratar o quê? Um professor particular, um tutor? Às vezes não dá. Né? Ainda mais nesse momento que vai entrar mais uma pessoa na tua casa. Uhum. Então, os pais vão ter que ter uma lista ali do que vai se fazer. Não adianta querer fazer 4 horas de uma atividade para uma criança que tem TDAH. Às vezes tem que fazer a cada 30 minutos uma pausa. Não adianta ir para o eletrônico também, porque aí depois para voltar é um terror. Então, Né? você Uma atividade. já tá aí dando dicas de como é que eles podem É ajudar isso, é. quem tem É. TDAH na aprendizagem, né? No É. processo de E aprendizagem. ainda mais nesse momento também aqui. Tu vê que ele entra em situações de estresse um pouco Então, maior, né? eu queria aproveitar, porque são 7h48, Ah, faltam mais então. ou menos 10 minutos para terminar a live. Então, eu queria sugerir da gente dar dicas para as famílias de como podem estar ajudando as crianças que têm TDAH a desenvolverem um controle dos comportamentos, a serem mais funcionais, e também as crianças que não têm TDAH, né? E aí, Sim. né, para aproveitar esses minutos finais, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E eu queria saber Tá. se você gostaria de começar a falar, ou se. Não, pode falar. Falar. Manda ver. Então, eu acho que o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ele vai se dar da mesma maneira, né? Com as crianças que têm TDAH e com as que não têm TDAH, tá? Da mesma maneira que eu digo, porque eles vão ser ensinados quase que da mesma maneira, só que para as crianças que não têm TDAH, os pais vão ter que fazer alguns ajustes de acordo com o funcionamento dela. Mas eu diria assim que, basicamente, é fundamental que os pais tenham um envolvimento afetivo com a criança, né? Que participem ativamente do dia a dia dela, da rotina dela,
sabe? Que disponibilizem tempo para ela. Essa história de 10 minutos de qualidade, já estão chegando à conclusão de que isso daí não está com nada, que as crianças precisam de tempo disponível para elas, né? Os pais precisam estar inteiros com elas. Não adianta estarem ali presentes, mas usando celular, trabalhando, vendo outra coisa, né? Precisam ser afetivos, carinhosos, supervisionar as atividades do dia a dia, né? Conhecer quais são os interesses da criança, né? O que desperta o interesse no seu filho, quais são as necessidades dessa criança e também prestar atenção às dificuldades dela e tentar dar um suporte e uma orientação também, né? Então eu acho que sem envolvimento afetivo não fica muito difícil, né? Você conseguir ajudar uma criança a desenvolver habilidades socioemocionais, né? E tem um outro aspecto que é muito importante, que os pais também têm que tomar cuidado para não ser muito intrusivos, né? Tem pais que têm um excesso de... Eu botei meu celular para despertar para avisar que falta 10 minutos. Os pais têm que tomar muito cuidado, aqueles pais que são muito perfeccionistas, para não cobrarem excessivamente dos filhos, né? E principalmente aqueles que têm filhos com TDAH, que têm mais dificuldade de controlar as emoções, os impulsos, né, de sustentar a atenção. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o filho não é uma extensão do pai, né? É um ser independente, com as suas próprias emoções, com seus próprios desejos, seus próprios interesses e suas próprias necessidades. Então, o pai precisa entender o funcionamento da criança e cobrar dela aquilo que ela pode dar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Além disso, tem um outro aspecto também que eu acho que é fundamental, e para as crianças que têm TDAH também, que é você valorizar muito mais o processo do que o resultado, né? Então, eu acho muito bacana trabalhar coragem com as crianças e dizer para elas que ser corajoso é você sempre tentar fazer as coisas dando o seu melhor, independente do resultado. Isso, para as crianças que têm TDAH, é fundamental, né? Porque, às vezes, ao longo daquele processo, apesar da criança não ter atingido o resultado desejado, ela teve diversos ganhos. E é muito importante os pais reconhecerem e valorizarem esses ganhos para a criança, para que ela aprenda a reconhecer também, né? Os seus esforços e os seus ganhos. E isso é muito importante para o desenvolvimento da autoestima dela, né? Para a sensação de competência, de capacidade. Então, eu acho que isso é fundamental. Além disso, né? Eu acho que é muito importante a gente procurar sempre reconhecer e valorizar os comportamentos positivos das crianças, né? Os estudos da psicologia positiva, vem mostrando cada vez mais que quanto mais você dá atenção e ressalta um comportamento, maiores as chances dele se repetir. Então, a gente tem que reconhecer e valorizar os comportamentos positivos, e aqueles comportamentos negativos que você puder ignorar, ignora. Aqueles que não estão trazendo um prejuízo físico ou emocional para a criança ou para outras pessoas naquele momento, ignora, né? Sim. E isso dá muito certo. E é muito importante os pais entenderem que um comportamento não muda do dia para a noite. Então, eles vão começar a fazer isso e vão dizer que não está tendo efeito nenhum e podem desistir. Não desistam, continuem, né? Porque, diga, Marcelo. Não, eu ia dizer que talvez pegar aí o que uma outra pessoa colocou, acho que foi Renata, não me lembro bem, pra gente fazer mais lives aí, quem sabe a gente pode combinar uma sequência, né? A gente pode combinar uma continuação dessa, né? Porque o assunto é muito vasto, né? E realmente o tempo ele fica curto, mas eu vou entrar nessa mesma questão, tanto que tem algumas dicas que são assim, colocar cartazes pela casa, né? Não precisa botar 400, mas bota ali alguns, ressaltando o que a pessoa tem de capacidade, né? O filho em especial, e às vezes os pais têm que lembrar os filhos
aquilo que eles já conseguiram, porque às vezes quem tem TDAH parece que não lembra, ou lembra só do que é ruim. Então assim, filho, mas esse exercício de matemática tu já conseguiu fazer um outro semana passada que era bem pior. Vamos começar devagar, calma, vamos lá, sabe? Então assim, parece bobagem, é um pequeno estímulo, parece coisa de filme, mas não, isso funciona. Porque isso é a validação, né? Até a minha esposa botou ali a Cassiane. Assim, o quanto a criança vai sentindo que os pais acreditam nela, Uhum. né? Então, pode botar um cartaz, ou a própria pessoa pode colocar aquele cartaz, né? Situações em que se deu bem, ou naquilo que ele é bom. Uma outra ideia pode ser assim, claro, além de poder se organizar, né, em casa e poder ter um ambiente tranquilo, mas começar uma atividade de manhã, aquela que tu tem mais segurança que tu vai conseguir fazer. Não Uhum. adianta começar a primeira hora da manhã, o pior exercício do dia. Vamos dizer que Uhum. tenha 3 atividades para fazer. Não, começa com aquela que tu tem mais capacidade. Muitas vezes isso vai já começar bem. Uhum. Começa engrenando bem, né, Uhum. as atividades. Aí então dá esse tempo ali, quem sabe uma meia hora. Se vai fazer na sequência umas 2, 3 horas, não fazer demais. Exatamente. Uma boa noite de sono, exercício físico, alimentação adequada. Bom, dá vontade de passar uma noite conversando. Dividir as atividades. Tem uma pessoa que perguntou como é que pode melhorar a rotina de leitura da criança. E aí eu vou dar até uma dica que a Gabriela Ultramari estava me contando outro dia de um paciente que ela atende que tem TDAH e muita dificuldade de leitura. Então, é, ela combinou com a pessoa, né? Elas pensaram qual seria o horário do dia que a pessoa rende mais, né? Ela tem maior capacidade de sustentar a atenção. E então ela combinou, nesse horário você vai ler um livro por 3 minutos. E aí, quando a pessoa assusta, ela já lê um livro inteiro, né? Então, Interessante. dividir, fazer devagarzinho, né? Faz um pouquinho, se dá uma recompensa. Faz mais um pouquinho, se dá uma recompensa. E aí, quando você vê se você atingiu sua meta, né? É, Uma outra. Só para avisar, são Ah, 7h56 e 3 minutos. Nosso tempo está acabando. Então, só para a gente ir fechando, tá? E eu queria dizer que se as pessoas sentiram necessidade, né, a gente pode estar combinando uma continuação, né, para falar mais, sim. dar mais dicas. E até poder passar para nós o que faltou, o que a gente não conseguiu abordar tanto, perguntas que foram feitas e que a gente foram passando, algumas a gente estava louco para falar, mas não dá para falar de tudo, né, em uma hora, infelizmente. Uhum. Mas se puder, vão passando perguntas para a gente tem aí, né, o meu Facebook, o Instagram, a Fernanda também. Vocês Uhum. podem passar, a gente vai, quem sabe, bolar mais uma. Mas uma questão assim que a gente fala, né? Como eu sempre falo sobre isso, meu filho ele tem 9 anos, e aí quando eu vou falar sobre TDAH em particular, assim, pai, não esquece de dizer que tem que controlar o uso de eletrônicos. E ele é o que mais quer usar, claro, né? Então, assim, porque lá no fundo ele sabe, tu entendes? Que mesmo que eu vá ser duro com ele, vamos dizer assim, né? E tirar o celular, eu tô fazendo isso para cuidar dele. Uhum. Então, eu acho que esse é o recado que a gente tem que dar, né? Uhum. E a outra questão irônica que eu acho que tem nesse momento, que a gente às vezes está tão afastado das pessoas, mas a gente tem que olhar mais no olho. Até a máscara força isso, né? A gente olhar mais no olho. Então a gente poder olhar no olho do filho, ver o que ele está fazendo, elogiar. Não adianta dar like só aqui, gente. Eu adorei as likes e tal, né? Mas não adianta dar like só para nós e não dar like pro filho ali. Filho, que legal que tu fez. Isso acho que é muito importante, tá? Isso é fundamental, Acho que é isso. porque Por hoje, pelo menos, né? é isso aí, faltam 1 minuto e 20 segundos. Então, só para fechar o que você falou, porque às vezes as pessoas acham que a criança não está fazendo mais do que a obrigação dela, né? E não é por aí, porque a criança ela está em desenvolvimento e ela precisa sim ser reconhecida e valorizada. E a gente precisa, às vezes, reconhecer e valorizar diversas vezes o mesmo comportamento, né? A gente só vai estar ajudando ela, né? Então, assim, Sim. já vai acabar nosso tempo, faltam 50 segundos. Eu queria agradecer demais, Marcelo, pela sua participação, por essa troca, né? Um grande prazer. Valeu.
E queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Eu vou ler todas as perguntas com o maior carinho e vou deixar a nossa conversa registrada lá na minha página do Instagram. E aí vou dar a palavra para você também, para você. Ah, eu agradeço, né, o convite, a nossa oportunidade. Pena que a gente não pode responder tantas outras indagações, mas eu acho que ficou essa ideia aí, né, de pegar essas perguntas e quem sabe a gente em cima delas e de até outras bolar uma outra live aí. É isso Fica a aí. ideia. Perfeito. E como vai acabar, Vai acabar. uma like aí, um tchau para todo mundo, um joinha para todo mundo. Marcelo, obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.